Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio, da sexta semana da Páscoa. E a primeira leitura é o Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 a 8. Paulo, que depois deixou Atenas, como escutávamos ontem, e vai a Corinto, uma grande cidade romana. Tinha saunas, ou seja, vivia o efervescer da cultura grego-romana, uma cidade importante, rica, tinha um porto muito importante, um comércio muito grande, ou seja, uma cidade grande, uma metrópole, poderíamos considerar para o mundo de hoje, uma grande São Paulo, não? Ou seja, uma grande cidade como São Paulo, Corinto. E lá Paulo começa a anunciar com a ajuda, não, de duas pessoas que vieram de Roma. De alguma maneira, o imperador havia expulso os judeus de Roma e aparece um casal, Priscila e Áquila, um casal, e ajudam muito a Paulo, cristãos catequistas que ajudaram Paulo nesta evangelização de Corinto. Porém, em Corinto, os judeus recusaram o anúncio de Paulo. Então Paulo vai aos pagãos, anuncia aos pagãos, continua a fazer o seu trabalho missionário. Porém, essa comunidade de Corinto, Paulo vai escrever duas cartas a esta comunidade depois. É uma comunidade que deu muitas alegrias a Paulo, muita gente se converteu, etc. Uma comunidade florescente, mas ao mesmo tempo deu muita dor de cabeça para São Paulo. Porque era uma turma muito intelectual, muito racional, e ficava nessa coisa muito filosófica e que difícil era entrar no mistério de Cristo. Ficavam divagando, como será a ressurreição, se teremos um corpo, como será este corpo. E é justamente o motivo da dificuldade destes irmãos entrarem no anúncio do Evangelho que dará a oportunidade de Paulo escrever duas cartas belíssimas que temos aí na nossa Bíblia, na nossa Escritura, que nos ajudam a ter uma compreensão de Cristo maravilhosa. É justamente da carta que Paulo escreve aos Coríntios que a gente vai ter o mistério da cruz. Anuncia o Cristo e Cristo crucificado. A gente não está à busca nem de milagres, nem de sinais. E Cristo crucificado, naquele trecho da carta aos Coríntios, capítulo 1 da primeira carta, ele vai dizer quem que Deus convidou para o Evangelho. Aquilo que não presta, aquilo que não serve a nós, que não merecíamos, não temos aí currículo. Ou seja, tem trechos das cartas de Paulo maravilhosa. Ele descreve um pouco como se tem que viver a Eucaristia, não? Cuidado para não comer e beber a vossa própria condenação. Enfim, tem tantas coisas que Paulo teve que escrever a essa comunidade de Corinto, justamente pela dificuldade que causou a Paulo. Mas ele nunca desanimou. E ele também tece grandíssimos elogios a esta comunidade de Corinto. É belíssimo, recomendo, nesse tempo de quarentena, já que temos aí, às vezes, enjoados de fazer coisas, ou de não fazer nada, não sei. Ler essas duas cartas de Paulo aos Coríntios é maravilhosa, de uma doutrina, de um consolo, de algo maravilhoso. E por isso, a igreja não pode, porque tem dificuldades, tem problemas de desanimar, aqui não tem jeito, essa paróquia não tem jeito, aqui não vai nascer nada, aqui não vamos... Não, justamente foi a comunidade mais difícil, deu a verdade mais trabalho a São Paulo, mas também que ele mais trabalhou, não perdeu o espírito, o ânimo, tinha vontade, sempre queria estar com os irmãos, tinha um amor, uma união com esta comunidade de Corinto, um carinho, e eu espero que de verdade nós não desanimemos no trabalho pastoral, aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia. É difícil, não. Terá as dificuldades, mas justamente essa dificuldade que deveria dar mais ânimo e coragem para nós, para trabalharmos pelo reino dos céus.
Espero que seja assim que trabalhemos na igreja. O evangelho de hoje é do capítulo 16 ainda de São João, dos versículos 16 ao 20. Aqui, Jesus está dizendo, por um pouco de tempo eu me vereis, um pouco de tempo não me vereis, etc. Os discípulos não entendem. Está falando um pouco da sua morte iminente e da sua ressurreição. Os discípulos o verão em breve. É verdade que estamos também preparando a festa da ascensão do Senhor. Cristo que subirá ao céu. E agora nós vamos ver a sua manifestação na nossa vida de outra maneira, através desse Espírito Santo que receberemos em Pentecostes e a ajuda dele, a ajuda de Cristo na nossa vida. Mas aqui, Cristo aos discípulos está falando da sua morte iminente e da sua ressurreição. Eles vão vê-lo, tocá-lo, tocar o corpo de Cristo ressuscitado. Mas que difícil foi para os discípulos acreditar, entender do que Cristo estava falando sobre a ressurreição. Por que esta dificuldade toda? E nos ajuda a nós, hoje, que não vemos o corpo físico de Cristo. Porque esta dificuldade dos discípulos entenderem, acreditarem o que é a ressurreição dos mortos, ajuda a nossa fé. Que a ressurreição não é uma invenção humana, não foi uma invenção dos apóstolos, porque eles também tiveram dificuldade, não compreenderam. Isto aqui Jesus está falando, este evangelho, antes da paixão, não entenderam nada. Cristo ressuscita, aparece, como escutamos no início da Páscoa, né, na primeira semana pascal, na 8ª, e ainda assim, que dificuldade desses discípulos de entenderem. E talvez nós hoje tenhamos muita dificuldade de acreditar na ressurreição da carne, na vida eterna, porque a ressurreição começa aqui, nesta vida. Experimentar, viver aqui como alguém que é ressuscitado, em que a morte, a dor e o sofrimento, ainda que nos atinjam, mas já não tem poder sobre mim. Vivo como um ressuscitado, nesse Espírito de Cristo que venceu a morte. Já aqui experimento em certa medida o que é essa ressurreição. E depois, claro, no céu a vida plena. Mas já aqui, ser testemunha da ressurreição, porque senão, quando a gente professa o credo, creio na ressurreição da carne e na vida eterna, ou na ressurreição dos mortos, tudo aquilo que fala o nosso credo, mas não pode ser só uma fórmula aprendida, decorada. Eu acredito. Onde eu vivencio, onde eu experimento. Não é como alguns que querem falar com os espíritos daqueles que faleceram. Não, nós não somos da espírita doutrina do espiritismo. Não, a igreja e o espiritismo são incompatíveis. Não é por aí. Os santos é outra coisa, que manifestam que existe o céu e intercedem por nós como uma maneira de animar-nos aqui a dizer a verdade, o céu existe. Porque eu peço uma intercessão de um santo, ele me ajuda, não é que vai acabar todos os sofrimentos e dificuldades da minha vida, mas ele me anima na caminhada rumo ao céu, rumo à vida eterna. Os santos nos ajudam. Mas espero que possamos de verdade, como dirá aqui Jesus no Evangelho, quando os discípulos veem Cristo ressuscitado, na 8ª da Páscoa a gente viu, os discípulos se alegraram, ainda que não acreditavam. Era difícil acreditar, mas entraram na alegria. Hoje, este Evangelho está no contexto da ceia pascal, da tristeza, da iminência da morte de Jesus, deste discurso da sua partida, que entristece os discípulos. Mas eles vão recuperar a alegria. Por isso, o Papa Francisco escreveu um evangelho, um documento, uma encíclica, sobre a alegria. Gaudete exultate. Fala da alegria cristã. O cristão é um sujeito alegre. Não um cristão triste, e que parece que geme. Não. É alguém que vive alegria com cruzes, com sofrimentos, com dificuldades na sua vida, mas vive a alegria cristã. E espero que essa alegria de experimentar Cristo ressuscitado na nossa vida nos invada, nos ajude e nos faça ser pessoas que testemunhem hoje, no mundo de hoje, a alegria cristã. Que isto que é o fundamental hoje.
Não anunciar que por eu ser cristão tem que aguentar, tem que sofrer. Não. Ver também a alegria, que há um sentido maravilhoso em viver o cristianismo. Mas se eu de verdade vivo em Cristo. E espero que vivamos de verdade esta alegria cada dia da nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu, que tu vens ao socorro da nossa fraqueza, da nossa debilidade, com o teu Espírito, para que vivamos a vida com alegria, com sentido, com sabor. Ajuda-nos nunca a perder esta alegria do Evangelho. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.